Que nosso Criador te conceda sabedoria, saúde física e espiritual e muita paz. Hoje, uma vocação no deserto fala um pouquinho do porquê não encontramos o essencial da nossa vida. Muitas vezes falamos, eu tenho mais o que fazer. E nesta simples atitude de eu tenho mais o que fazer, vamos nos distanciando de nós mesmos, do meu eu mais profundo, para servir apenas ao corpo, a esta matéria. E assim inicia-se a nossa tão amada imagem falsa, aquela imagem que nós criamos, ou melhor, inventamos, de nós mesmos. Nós aceitamos de tal forma, ou melhor, nós vestimos com tanto apego a esta roupa de que tenho mais o que fazer, que começa a aparecer em nós como que uma tatuagem, que mandamos fazer, mas não pertence ao nosso ser. Ou seja, começamos a acreditar de tal forma nesta imagem falsa que vamos nos transformando aos pouquinhos nela. Mas pessoas que têm vida de oração de verdade, pessoas humildes e que sua sabedoria não vem dos homens, mas do próprio Criador, olham para nós e conseguem ver alguém e conseguem ver além das aparências, além das nossas tatuagens. Você pode cobrir o seu corpo de tatuagem nesta matéria, mas uma pessoa de oração sempre vai ver que existe um corpo atrás e um ser, E o que é que aquele mais profundo, aquele ser está tentando dizer, Está tentando encobrir. Eu acho que é mais isso, tentando dizer, tentando encobrir o quê, Muito além das nossas cicatrizes. Então essas pessoas vê muito além de tudo, daquela carcaça que está à nossa frente. A gente diz que só em olhar, já conseguimos ver o outro. As pessoas realmente que têm vida de oração, Não é aquelas pessoas que diz que vê o outro para ficar em fofoquinhas, Por exemplo, fulaninha estava assim, ciclaninha estava assim. Não. Essas pessoas geralmente veem, percebem, mas elas levam para a oração. Quando tem oportunidade, falam. Quando não, elas levam para a oração, apresentam a Deus e não apresentam ao outro a vida daquelas pessoas, O qual percebemos. Então é bem diferente a vida de oração que consegue ver além das cicatrizes do que a vida de fofoca. É bem diferente, tá entendendo? Não é eu ter conhecimento do outro para viver fofocando. Ou então assim, eu não tenho assunto, então o assunto fulaninha de tal vai ser o meu assunto hoje, Sempre tem alguém, sempre existe alguém que pega o outro, Que depena o outro. Até uma vez eu assisti um filme de São Felipe Neri, que eu acho que você, se não assistiu, deveria assistir. Que quando um dos homens lá, que eu não sei o nome, não lembro, também não faço questão de lembrar, ele espalha uma mentira, uma fofoca muito grande, E o São Felipe Neri sai mostrando essa mesma pessoa. Ele diz que se arrependeu e o que era que poderia fazer. Então, ele pega um exemplo de uma galinha, que depende toda a galinha, e espalhe as penas ao vento. Aí ele fez isso. E logo em seguida ele diz assim, agora você vai e saia juntando tudo. Se dá. Então isso é impossível, o vento levou. Ele diz assim, do mesmo jeito é o que nós fazemos com a vida dos outros, com a fofoca. Quando você espalha, quando sai da sua boquinha para fofocar a vida do outro, você está jogando ao vento, que depois é impossível, juntar novamente essas penas. Não que isso vá afetar o outro interiormente, mas
para você mesmo vai ficar muito feio, né? Porque vai ser uma fofoca e vai sempre dizer assim, foi fulaninho que disse. Né? Então, voltar ao essencial, e já uma pessoa de oração não. A pessoa de oração vê aquilo, vê o que está acontecendo, né? Como se fosse um raio-x ou uma ressonância. Então, a gente vê, mas a gente não julga. A gente espera, a gente reza, a gente apresenta a Deus. É bem diferente do que eu estar me juntando com amiguinhas ou com amiguinhos para falar da vida do outro. É bem diferente. E é aí que você sabe realmente quem é de oração. Tá bom? Continuando. Pessoas, né, que têm vida de oração, né, são sempre pessoas que vão ver sempre além. Isso que fique bem claro. Né? E aqui uma vocação no deserto continua, que diz assim, que ela vê tão além que chega a ver, né, além das nossas próprias cicatrizes. Né? Não basta você estar ferida, elas conseguem ver atrás daquelas marcas que estão em você. É muito forte a vida de oração. Pessoas que têm no olhar a eternidade, que traz no coração, pessoas que amam e não param em sentimentos. Ou seja, são pessoas de vida de oração, são pessoas que têm no olhar a eternidade que traz no coração. Então, se eu realmente trago a eternidade no meu coração, é impossível eu ver tanto os defeitos do outro, né? Eu estar de fofoquinhas com minhas amiguinhas ou com meus amiguinhos e não ver a dor do outro. Né? Então, eternidade, o que é eternidade? Né? Então, realmente uma pessoa de oração eterniza. Eterniza, seja aquele clamor, seja aquela dor, ela eterniza, ela leva ao seu coração e apresenta a Deus. Né? Porque só Deus é eterno. Então, é nesse sentido de eternizar aquilo. Né? Ela está ali diante de Deus e apresenta a Ele. Né? E mesmo que nem precisa você pedir, né? Que uma pessoa de oração não espera que ninguém peça. Ela não espera que ninguém peça. Ela já faz isso, porque é a vocação dela. Né? É o que ela sabe fazer. É o que ela sabe fazer. Que gostamos ou não, é o que ela sabe fazer. Né? Pessoas que amam e não param em sentimentos. Pessoas de oração amam. Elas amam mais do que vivem de sentimentos. Né? Elas amam sempre mais. Os sentimentos para elas existe, porém não há detém. Essas pessoas sempre estão nos conduzindo de volta para o nosso eu verdadeiro, e nos revelando a nossa falsa imagem que criamos de nós mesmos, só para culpar os outros quando algo dá errado. Muitas vezes, em silêncio, estas pessoas nos dizem: você só está enganando a si mesmo. Então, uma vocação no deserto diz que essas pessoas têm esta preocupação. Não é de você ser uma pessoa melhor para os outros apenas, mas você ser melhor primeiramente para você. Porque a gente só dá o que tem. Ninguém dá o que não tem. Se eu der algo que eu não tenho, então eu vou estar dando algo de outro. E o melhor nisso tudo é que, neste ponto, em vida de oração, quando se trata do meu relacionamento com Deus, eu não posso dar a tua vida. Eu só posso dar a minha. Então não dá para ter imagem falsa. Né? E uma pessoa de oração, né? Uma vocação no deserto diz que uma pessoa de oração tenta levar essa pessoa para este seu verdadeiro eu. Né?
E uma vocação no deserto diz que, se não agarrarmos esta imagem falsa que inventamos, jamais chegaremos ao essencial. Então, como podemos perceber, o essencial da nossa vida, a nossa essência. Eu jamais vou chegar lá se eu continuar querendo, camuflando esta minha imagem falsa, que eu mesma criei e acho que estou enganando todo mundo, mas só estou enganando a mim mesma e perdendo meu tempo, perdendo meu tempo comigo mesma e que não vai servir a nada, porque acredite, quando você tem que fazer um caminho, você fará, sorrindo ou chorando, você fará, Então, que Deus te abençoe infinitamente, hoje e sempre.